Juca, o Corinthians foi surrado, começando a falar da parte de baixo da tabela. O Corinthians foi surrado pelo Bahia, 5-1. Depois as meninas ganharam, e é uma grande notícia para o Corinthians nesse fim de semana. As meninas, as brabas, amassaram as soberanas 4-1 na final do Paulista, campeões mais uma vez, é o melhor time do Brasil e da América disparado. E no sábado teve eleição, e quem foi surrado também foi o grupo do André Sanches. Que estava em 2009, né, Juca? Que estava lá desde 2009, estava em 2009. Tanto de 2009, porque o comandante do Corinthians era, digamos, o mesmo que foi defenestrado nas urnas, mas que tanto lá, agiu nos bastidores nos últimos tempos. Estava lá desde 2007, né, na verdade. Exato. São 16 anos, né, que o grupo dele mandava no Corinthians. Veja bem, o Duílio e o André Negão mereceram a goleada que tomaram, e o Augusto Melo não mereceu dar a goleada que deu. Não é o caso do Bahia, que mereceu dar a goleada que deu no Corinthians, como as brabas mereceram a goleada que deram no São Paulo. No Corinthians era aquilo, se ficasse o bicho comia, se corresse o bicho pegava. Quer morrer de faca ou quer morrer de tiro? Essa era a escolha que havia ali na eleição. Dois péssimos candidatos que continuariam e continuarão a sugar o Corinthians e não a gerir o Corinthians como o Corinthians mereceria ser gerido. Não há o que comemorar nessa eleição. É mais ou menos, é aquela história. Não tinha como você pedir, convencer alguém a votar no Duílio depois da gestão que fez. Era como você pedir voto para o Massa na Argentina, 140 de inflação. Ele, ministro da Economia. Mas aí você olha e fala, mas o outro é maluco, né? É melhor votar no incompetente são do que no maluco que a gente nem sabe se é competente ou não, não deve ser, né? A história do Corinthians não é muito diferente. Esse Augusto Melo, né? E já está mostrando. Quer dizer, ele disse que ia fazer uma administração, uma gestão técnica. Quem vai ser o diretor de futebol do Corinthians? O Chicão. Qual é a expertise do Chicão como diretor de futebol? Né? É aquilo. Né? É aquilo. Agora eu queria aproveitar esse espaço, porque como eu tive esses dias todos, né, de molho, andei lendo alguns comentários que foram feitos sobre a história do estádio. Eu quero deixar claro o seguinte: em nenhum momento eu defendi a maneira como foi feita, como foi erguido o estádio de Itaquera. Aliás, eu fui dos maiores críticos o tempo todo. Eu apenas estava explicando como é que as coisas funcionam no país. No governo A, no governo B, no governo C e no governo D. De qualquer área, de qualquer tendência. É assim que as coisas funcionam. E assim funcionou no caso de Itaquera, assim funcionou no caso do Engenhão, assim funcionou em diversos casos. Assim funcionou lá atrás, no Morumbi, o terreno foi doado pelo Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo. Né? E depois foi erguido já com o laudo Natel no Bradesco, e depois ele vem a ser governador de São Paulo, e sentava no banco de reservas. Esse é o Brasil. Este é o Brasil. Quando eu dei o exemplo da conversa do José Serra com o presidente da Fiat, eu li um comentário do cara dizendo, pô, não compare, a Fiat é uma empresa privada sim, mas o terreno que o Serra deu para ele montar a fábrica dele no interior era do Estado, era dinheiro público. É apenas isso. Eu não estava ali normalizando coisa alguma, nem elogiando coisa alguma. Eu estava contando como as coisas são. Quem entendeu, entendeu. Os que não entenderam, né, lacram. É esse termo que a internet introduziu no nosso dicionário. Mas é apenas isso. Não estava defendendo nada. Não acho republicano, não acho certo, não faria assim. E bem fez o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que não liberou, como esperava o senhor André Sanches, os famosos CIDs, como ele esperava que fizesse. Razão pela qual o André Sanches não votou em Fernando Haddad para presidente da República. Ambos sendo do PT. É isso. Muito bem. Ô Arnaldo,
Diga. O São Paulo, que você acha que tudo bem, o Mauro citou um ponto importante, né? Não ganhou nenhum jogo fora de casa, agora faz 3 jogos que não faz gol também, empatou com o Cuiabá. Dorival falou, não, mas veja bem, ganhamos a Copa do Brasil e tudo mais, tal. Fato é que ainda residualmente está ameaçado, e quarta-feira um jogo que todo mundo falou, não, esse aí vai entregar porque é pro Ceni, não vai deixar o Ceni cair, agora já não dá mais. Agora vai ter que arranjar algum ponto aí com 3 jogos difíceis que tem pela frente. Entregar. Voltamos ao entregar, né? Voltamos. Que se trata de um jogo peculiar, sem dúvida alguma, né? São Paulo, se não tivesse nada em jogo, se os dois tivessem vida tranquila de férias, a visita do São Paulo ao Bahia do Rogério Ceni, depois do que aconteceu esse ano, a saída do Rogério Ceni do São Paulo, já seria peculiar. Com esses últimos acontecimentos, mais ainda, a vitória do Bahia do Rogério sobre o Corinthians, vamos lembrar que temos ainda um jogo importante nessa segunda noite, que envolve a turma lá de baixo e pode elevar ainda mais a nota de corte lá embaixo, né, Trajano? Que é Goiás e Cruzeiro, exatamente. Exato. Se o Cruzeiro ganhar, o Bahia volta para a zona de rebaixamento, mesmo tendo metido 5-1 no Corinthians. Falta.